Oi pessoal, tudo bem? Eu queria conversar hoje com vocês sobre a importância do Espírito Santo para a vida da igreja, para o ministério, para o nosso trabalho. E isso surgiu, né, essa inspiração, de uma conversa que eu estava tendo com a minha esposa, a Meila. Ela estava me lembrando um sonho que ela teve lá no começo do nosso ministério. Ela sonhou que tinha muita gente para batizar, e ela estava costurando as batas para o batismo. Mas eram tantas batas e ela tinha uma máquina pequena que era tão difícil dela fazer, e ela se esforçando, ela suava muito e ela não conseguia dar conta do trabalho. De repente chegava alguém ali, uma pessoa que era um pregador, inclusive bem famoso, né, que a gente ama muito, e esse pregador, que para mim é a pessoa do Espírito Santo no sonho, não é? Ele falava assim para ela: assim você não vai dar conta. E levava a Meila para um lugar, para uma sala ali, onde tinha uma mega de uma máquina industrial. E a Meila conta que ela ia colocando ali o tecido, e a máquina ia puxando o tecido e já saía do outro lado uma bata. E eram milhares de batas muito rapidamente, e ela dava conta do trabalho. Quando ela acordou, o Espírito Santo falou isso no coração dela: você não vai conseguir sem mim, né? Sem mim nada podeis fazer. Então, isso me inspirou a falar um pouco sobre a importância do Espírito Santo para o nosso trabalho. O segredo da igreja primitiva era isso, era essa dependência do Espírito Santo, essa parceria com o Espírito Santo. Eles não faziam o trabalho sozinhos, eles não ficavam lá na maquininha deles, manual, tentando fazer as batas, não é? Eles tinham uma mega de uma máquina industrial, milhares de pessoas eram alcançadas porque o Espírito Santo estava ali. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é só, vocês sabem muito bem disso, não é um poder, não é? O Espírito Santo é uma pessoa. Na verdade, o Espírito Santo é Deus. Tem até um livro que eu gosto demais do Francis Chan, não é? O Deus Esquecido. Então é o Deus que está aqui conosco, porque o Deus Pai está no trono, Jesus à sua direita, o Deus Espírito Santo está aqui no nosso coração, e Ele é o Deus conosco aqui, ou melhor, Deus em nós fazendo a obra da igreja. Então o que é que eu vejo? A igreja primitiva muito dependente. Lembra quando eles foram enviar o Paulo e o Barnabé? A Bíblia diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós enviarmos Paulo e Barnabé. Ou seja, o Espírito Santo estava ali, decidindo junto com eles. O próprio Senhor Jesus não começa o seu ministério antes de ser cheio pelo Espírito Santo. Lembra disso? Ele é batizado pelo João Batista, então ele recebe ali o Espírito Santo em forma de uma pomba que desce sobre ele ali. E olha só o que diz Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Olha só, cheio do Espírito Santo. Ele era um homem, 100% homem. Nós não temos que pensar em Jesus aqui como alguém que atravessava a parede, não. 100% homem, deixou a glória de Deus, Filipenses 2. Mas um homem totalmente cheio do Espírito Santo. E aí ele é guiado pelo Espírito Santo. Como que ele foi guiado pelo Espírito Santo? Como nós somos guiados. O Espírito Santo falou no coração dele. Ele sabia porque sabia que era para ele ir para o deserto, que tinha uma missão dele, tinha uma missão para Jesus ali no deserto, que era aquele combate com Satanás, não é? Então, todo o ministério de Jesus é norteado, é dirigido pelo Espírito Santo. Olha o que diz Lucas 4, é o próprio Jesus que diz. Ele diz, quando ele vai pregar na sinagoga, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Você consegue ter um vislumbre do ministério de Jesus? Curando os cegos, libertando os cativos por Satanás. Olha, então todo o ministério de Jesus, qual que era o segredo? A dependência do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo e do poder desse Deus Espírito Santo. Então Jesus não abriu mão disso. E quando Jesus chega o momento final dele como homem, porque ele tinha um corpo humano, aquele corpo humano tinha que morrer, ele não era eterno, aquele corpo humano. Então quando Jesus vai dar fim no ministério
terreno dele aqui, ele já treinou os discípulos e agora ele vai para a glória. É interessante o que ele vai dizer para os discípulos sobre isso, sobre a importância dos discípulos dependerem do Espírito Santo, de serem guiados pelo Espírito Santo, de manifestarem os dons do Espírito Santo. Então, olha o que ele vai dizer, lá em João 16, 7. É melhor que eu vá. Olha o que Jesus está dizendo. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, não virá para vós outros. Porque os discípulos estavam apavorados. Como assim o Senhor vai embora? Vai nos deixar órfãos? Como que o Senhor vai fazer isso com a gente? E Jesus diz, olha, é melhor para vocês, porque eu sou um homem, eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, se eu não for, o Consolador não virá, o Espírito Santo não virá para viver dentro de vocês. Então é melhor que eu vá. Olha só, isso aqui já é a mensagem de uma prioridade que os discípulos têm que ter, de serem independentes do Espírito Santo, que é melhor. O Espírito Santo vai ser mais eficiente do que eu fui como homem na terra. Aí ele vai continuar, ele vai dizer assim, ele vai falar um pouquinho da missão do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, olha, vocês conhecem o Espírito Santo porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 17. Então uma das coisas, por que nós dependemos? Por que nós temos que depender do Espírito Santo? Por que a igreja não é eficiente sem o Espírito Santo? Uma das coisas é isso, o Espírito Santo veio habitar em nós. Então porque ele habita em nós, ele não é o Deus conosco apenas. Não é? Jesus era Deus conosco, Deus Emanuel, homem. Deus conosco, do nosso lado. Mas o Espírito Santo é Deus em nós. Aí tudo muda. Porque, por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo aqui dentro de nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa revelação, essa paz de que nós somos filhos amados, apesar de nós, apesar das nossas pisadas na bola. O Espírito Santo, por exemplo, em nós, ali em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, que está dentro de nós. Então essas coisas que acontecem no nosso interior, o novo nascimento, essa mudança dentro de nós, essa certeza de que nós somos filhos, esse amor de Deus que vai se manifestar não só no nosso amor aos outros, mas vai se manifestar também através do nosso amor ao próprio Deus. Isso é obra do Espírito Santo em nós. E outra coisa que Jesus vai dizer, olha só que promessa maravilhosa, e já se cumpriu, João 14, 26, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso aqui é uma promessa maravilhosa que já se cumpriu. O Espírito Santo em nós, e ele já está em nós, ele fica lembrando as coisas que Jesus nos ensinou, aquilo que Jesus disse. O que é isso? É a revelação. Ou seja, como que a igreja vai ter sucesso sem o Espírito Santo? Como que a igreja vai compreender o que Jesus ensinou sem o Espírito Santo? Impossível. O próprio Jesus disse. Por isso que ele disse, é melhor que eu vá. Porque o Espírito Santo tem uma obra aqui. Ele vai vir para dentro de vocês. Ele vai convencer vocês que vocês são filhos. Ele vai derramar o amor de Deus em vocês. Mas ele também vai ensinar tudo o que eu tenho dito. Ele vai lembrar vocês. Meu Deus, que coisa mais tremenda isso. Então, queridos, eu quero te fazer esse desafio. Porque nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela vida de oração. E aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, esses frutos de amor, de alegria, de paz, de bondade, de benignidade, de fidelidade, de domínio próprio vão se manifestar na nossa vida. E aí, não somente isso, não somente os frutos, mas também esses dons de curar os enfermos, o dom de profetizar, todos esses dons que nos foram concedidos, que na verdade são os dons do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos priorizar isso. Se nós quisermos ter sucesso no nosso ministério, seja como um líder de célula, como um pastor, como um escritor, como um cantor, seja lá o que for, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Um beijo no seu coração.